Recentemente eu percebi que eu não tenho muita referência de Dark Fantasy Games. Não é necessariamente um estilo de gameplay de jogos, é mais ali uma estética. Se você pensar em Dark Souls, por exemplo, ou então Berserk, aquele ali é o lore, a representação mais fiel, digamos assim, de Dark Fantasy na cultura pop. E aí eu postei um vídeo recentemente, uma resposta lá no meu Instagram, que me perguntaram meu top 3 JRPGs, né, RPG japonês. Eu postei como short, se você procurar aqui no canal você vai encontrar. E aí o Lisvik me pediu que eu fizesse um top 3 também, jogos de Dark Fantasy. E aí esse vídeo surgiu do comentário dele. Sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que se você quiser também sugerir ou então pedir um top 3, um top 5, um top 10, comenta aqui pra eu saber, porque o comentário de vocês ajuda muito a trazer esses vídeos assim mais diferentes aqui no canal. Então bora começar de fato. Bom, eu vou dar uma roubadinha, porque como eu falei no início do vídeo, eu não sou assim o maior jogador de jogos Dark Fantasy e eu nunca tinha nem me tocado disso. Só quando eu parei pra realizar essa lista aqui que eu percebi que eu não joguei tantos jogos com essa estética Dark Fantasy, né? Mas tem um jogo indie que eu joguei ano passado lá pra galera do República DG que eu achei muito interessante e eu não tenho certeza se ele é de fato Dark Fantasy, mas se ele não for, ele tem muitos elementos de Dark Fantasy. Eu tô falando de Nocturnal. Nocturnal se trata de um jogo de ação linear em 2D desenvolvido pela Sunnyside Games e publicado pela Dear Villagers, lançado em 7 de junho de 2023. Nesse jogo você encarna a persona de Ardesir, um soldado da Chama Eterna que após uma jornada difícil por um mar turbulento, volta para sua ilha, Naran, após alguns meses fora, porém no retorno ele percebe uma névoa peculiar que está cobrindo a ilha e a única forma de cruzar essa névoa, né, é brandir-se de fogo, né, para poder abrir caminho. E ao adentrar no templo, né, você percebe que seus irmãos e sacerdotes foram corrompidos pela névoa. E aí nesse contexto o protagonista passa a se preocupar com a irmã dele, que também morava ali, né, naquele templo. Ela fazia também parte dessa irmandade aí da Chama Eterna. E a partir daí o jogo vai lhe incumbir de tentar purificar o que restou do seu templo, além de tentar entender tudo o que aconteceu e encontrar sua irmã. O legal aqui de Nocturnal é que ele tem assim uma ação, ele tem um gameplay de ação bem legal, bem interessante, lembra ali alguns Metroidvanias, né? Ele não é um Metroidvania, ele é um jogo realmente de ação linear 2D, mas que ele se utiliza muito bem de puzzles de cenário, envolvendo o fogo e envolvendo a escuridão do cenário, porque você precisa ir passando e às vezes o fogo meio que se apaga e tal, você tem que fazer as coisas certinho, e aí você pega algumas habilidades, explora o cenário, encontra algumas coisas escondidas que vão melhorar o seu gameplay, e tem algumas lutas com chefes muito boas, cara, muito boas mesmo. As lutas com chefes são muito bem feitas nesse jogo, além de uma ambientação muito característica, né? A ambientação é muito boa e uma trilha sonora que ela te deixa ainda mais ambientado, digamos assim. Os gráficos não são pixel art, mas eles são muito bem feitos ali, eles têm uma arte muito legal, assim, parece meio que um anime. E a história, ela é bem envolvente, assim, envolve esse tema ali de religião e tal, por isso que eu falei que ele tem elementos, né? Lembra bastante Dark Fantasy. Jogue Nocturnal, um jogo indie muito bom. Em segundo lugar, A Plague Tale: Innocence. Caring world, and Amicia and Hugo will need all the help they can get. É, meus amigos, a Plague Tale, pra quem não sabe, é um jogo de puro Dark Fantasy. E eu coloquei o Innocence aqui porque eu ainda não joguei o Requiem, né, o Requiem, não sei como é que se fala exatamente. Mas quando eu joguei o Plague Tale Innocence foi quando ele saiu na PlayStation Plus há uns 2, 3 anos atrás. E eu gostei demais desse jogo. E coincidentemente, ele tem meio que uma coisa ali de luz e sombras, né, que nem eu citei no Nocturno ainda agora. E a Plague Tale dispensa apresentações. É um jogo indie, né, que também fez um sucesso estrondoso. E aí, a partir daí, a continuação passou a ser muito esperada. Todo mundo que jogou a Plague Tale gostou, elogiou. Ele é um jogo também que não tem um combate assim muito complexo, né? Ele é mais voltado para o stealth, mas a questão dele mesmo é a narrativa e os puzzles de cenário, né? E no enredo do jogo, você faz parte ali de uma família, né? Você encarna a persona de Amicia, que ela faz parte de uma família que está envolvida com questões da igreja. E por algum motivo, o irmão dela tem um poder, digamos assim, que é mais ou menos uma maldição, que ele consegue controlar ratos, o que é bem nojento, mas também gera um enredo muito diferente para o jogo, né? Os puzzles, né, envolvendo esses ratos, né, que a Amicia
tem que conseguir transpassar e tal. Sempre envolve ali o uso de alguns utensílios, algumas ferramentas, e a história também é muito bacana, cara. A Amicia sofre pra caramba, mas a história é realmente muito boa. Joguem a Plague Tale e eu pretendo jogar o Requiem em breve, porque parece que ele pega tudo que o primeiro faz de bom e melhor. E por fim, em primeiro lugar, não tinha como ser diferente, pra mim o melhor jogo Dark Fantasy é Elden Ring. Path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. Now, go forth. Pois é, meus amigos, eu falei que eu não joguei muitos, exemplares de Dark Fantasy, que os principais eram ali os jogos da From Software. Eu não joguei nenhum Dark Souls até hoje, não joguei Bloodborne, não joguei nada. O único jogo da From Software que eu joguei foi Elden Ring, e eu não tinha como ter começado de uma maneira melhor. Pra mim, Elden Ring é um dos melhores 10 jogos da história dos videogames. Tem um mundo aberto incrível de se explorar, uma jogabilidade incrível, um fator replay elevadíssimo, uma lore complexa, mas muito bem feita. Cara, Elden Ring dispensa apresentações, Eu já enchi esse canal aqui de short, falando a respeito de Elden Ring. Eu comecei no TikTok falando a respeito de Elden Ring também. É um dos meus jogos preferidos da vida, inclusive eu vou deixar passando aqui no card o vídeo que eu comento lá, o meu top 10 jogos preferidos da vida, e Elden Ring tá lá. E tá chegando a expansão Shadow of the Earth, que eu pretendo trazer muito conteúdo. A expansão parece que tá tão boa quanto o jogo original. Eu tô ansioso pra caramba pra jogar. E enfim, dispensa apresentações. Elden Ring é um dos melhores jogos da história. Eu sei que tem muita gente que não gosta de Souls-like. Eu era uma dessas pessoas até eu jogar Elden Ring, pra vocês verem o tanto que esse jogo é impactante e é, refinado, é excelente. Tudo em Elden Ring é extremamente bem feito. Essa foi minha lista rapidinho, um top 3 bem rápido aqui de jogos Dark Fantasy. Deixe as sugestões, como eu já comentei aqui nos comentários, de outras listas que vocês querem que eu faça, um top 3, um top 5, um top 10, alguma coisa assim. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.